TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, irmãos. Estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que Cristo possa encher o teu coração das maiores riquezas espirituais, naturais, celestiais, né? Que o Senhor, Ele sempre nos abençoa, sempre que nós tocamos a palavra, sempre que nós temos esses momentos de comunhão, de estarmos compartilhando, de estarmos testemunhando. Deus sempre enriquece, Deus sempre nos edifica em algum ponto, algo a mais o Senhor consegue conquistar dos nossos corações. Por isso que nós devemos sempre estar ligados, né? Sempre estarmos na comunhão com os nossos irmãos e ligados no falar do Senhor, porque Ele com certeza vai acrescentar muito nas nossas vidas. E para iniciarmos, irmãos, esse programa, tem uma palavra muito interessante aqui no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, que fala sobre quando nós não estamos dependentes, né, do nosso Senhor. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Então que nós venhamos ser esse homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, para que, independente dos momentos bons ou ruins, nós venhamos ter paz, venhamos dar frutos para o nosso Deus. Que todos nós possamos ter esse sentimento, né, essa inclinação nos nossos corações. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Neiva Borer, da cidade de Panambi, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar um pouquinho do seu testemunho. Ela é esposa do nosso irmão Egon Borer, presbítero da cidade, então com certeza tem muitas coisas para compartilhar das suas experiências, né? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a conversão, como foi aquele processo e as experiências, né, na vida da igreja, que com certeza Deus trabalha muito em nós. Tudo bem, irmã Neiva? Amém, tudo bem. Boa noite a todos os irmãos e que Deus possa estar dirigindo, né, todas as coisas e que a gente venha falar aquilo que venha edificar os irmãos, né? Então, começar falando então sobre a conversão, já faz tempo. E quantos anos faz isso? 15 anos. 15 anos. Então, assim, eu creio que todos já conhecem, né? A minha história, meu caso, e de como a gente veio para o Senhor, né? Que em função, digamos assim, do Fábio ter, né, aquele probleminha, um retardo. Conta para nós um pouquinho, que tem pessoas que vão assistir com certeza esse programa e não vão entender como é que você chegou na igreja, o que é que estava acontecendo na tua vida naquele momento e como que isso que você vai compartilhar, isso te influenciou, né, a procurar ajuda, procurar uma ajuda espiritual. Amém. Então eu, né, tenho um filho com problemas e não posso dizer assim que foi de nascença, mas foi no desenvolver, assim, ele não desenvolveu aquilo que se espera de uma criança, né? Então a gente começou a procurar recursos e procurou tudo que fosse possível. O que diziam pra gente fazer, a gente ia, né? Se era na medicina ou, sei lá, benzimento, o que a gente fazia. Porque o desespero fica grande, né? E aí chegou um período que ele começou a dar as convulsões dele, ele já tinha, acho que 13 anos ele já tinha. E começou a dar as convulsões nele. E aí tinha um irmão meu que era da Igreja do Senhor Jesus em Venâncio.
E aí eu comecei a ligar para ele pedindo oração, porque começa a bater o desespero quando dá as convulsões, tu não sabia o que fazer, não sabia agir, não sabia nem o que era isso, nunca tinha visto. E aí a gente ligava, pedia oração e ele pedia para o pastor lá de Venâncio, né? E aí um dia a gente foi para lá para o pastor orar por ele e tal. E aí passou mais um período, daí esse meu irmão veio até Panambi e disse que tinha um pastor ali em Panambi, que estava começando a igreja e que era para a gente procurar. Aí passou um tempo e eu não fui procurar. Pensei, não vou, na verdade. Daí passou um tempo, eu fui procurar o pastor. E aí eu fui falar com ele e tudo. E a partir dali eu comecei a ir na igreja, né? E eu sempre fui assim meia radical, né? Daí eu comecei a ir na igreja, eu ia de manhã, de tarde, de noite, em todos os estudos. E aí não saí de lá nunca mais, né? Eu sempre pedia para Deus, porque quando a gente vem do catolicismo, eu ia na igreja todos os domingos, achava que estava bem com Deus, né? E aí eu comecei a pedir para Deus, mas porque era algo diferente, né? Nunca tinha saído da católica para vir para ali. Então eu vi que era algo diferente, e daí tu fica com aquele medo, né? Porque as trevas vêm e te pressionam, na verdade, não deve sair de lá. Os familiares, a minha mãe dizia, né? Não esqueça, tudo que tu tem, tu ganhou quando tu era católica, tá bom? E aí eu ficava assim, a gente fica temeroso, daí começava a orar e pedir para Deus, Deus vem confirmar. Se é aqui, né? Se essa igreja é tua, se é para ficar aqui, e aquela história, mas Deus nunca disse que era para sair. E não esqueço assim que um dia a gente estava na igreja, acho que foi um sábado de tarde, e sempre o pastor Flávio fazendo reformas, né? E aí eu senti assim que alguém me chamou assim do teto da igreja, chamou meu nome, e eu falei, o que o pastor quer, né? Achando que era o Flávio que estava me chamando. Mas muito tempo depois eu entendi, então, que era a resposta de Deus para aquilo que eu orava. Mas eu na hora não me toquei, né? Eu tenho esse problema, assim, de entender bem depois daquilo que já passou, né? Mas aí eu entendi que Deus me deu a resposta, porque Ele estava me chamando ali, né? Então, assim, a gente começou, daí eu comecei a ir na igreja, e aí como o Egon viajava, aí ele chegava em casa e eu debulhava, assim, tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Era só você que estava indo naquele momento. Só eu que estava indo naquele momento. E daí teve um dia que eu tive um sonho. Nós tínhamos uma caminhonete, uma Blazer, e eu tive um sonho assim de que nós saímos os dois com aquela Blazer e simplesmente ele caiu assim para o lado e a caminhonete parou, ela encostou assim, não bateu, não aconteceu nada. E aquilo me deu uma coisa assim tão ruim, porque eu pensei, meu Deus, esse homem vai morrer. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou avisar ele para não viajar, porque ele vai morrer, vai. Mas não, foi pelo contrário, né? Deus derrubou ele pro lado do Cristo, né? E glória a Deus, daí a gente permaneceu até hoje, né? Graças a Deus. E o que te cativou quando você começou a estar na igreja? O que você sentiu que te fez permanecer, que te deixava assim ligada àquele lugar, àquela palavra? O que mexeu no teu coração? Era assim, irmã, não se saberia te dizer, isso é um mistério de Deus, né? Quando Deus chama, é um mistério, porque não tem nada para oferecer para Deus, não tem nada de bom no mundo. Eu me sentia assim, como Paulo, a escória do mundo, né? Eu era a última das filhas e tal, e então não tinha assim nada de bom. E daí tu começa a aprender, porque eu não sabia nada. Eu lia a Bíblia. Quando estava em angústia, eu cria em Deus, como todo mundo diz, né? Eu cria. Até lia, pegava a Bíblia quando tu estava numa angústia, tu abre, tu lê, tu guarda, tu não sabe nem o que tu leu, mas naquele momento era o que tu precisava. E assim eu comecei a ler, até o pastor me deu uns versículos, eu fui para casa, fui ler, e eu comecei a me interessar, assim, que eu sempre gostei de estudar, e comecei a me interessar de estudar a Bíblia, de ler aqueles versículos. E eu gostava muito de conhecimento, né? E eu comecei a buscar conhecimento, porque eu não sabia nada. As primeiras vezes que eu fui na igreja, falavam em tal passagem, até eu achar, já tinham passado para outra, e assim eu ficava perdida.
Daí o que eu fiz? Eu fui para casa e fui decorar como é que era o nome dos livros e quais eram as siglas que indicavam aquilo ali. Então assim eu comecei a ler a Bíblia e comecei a me interessar e assim foi deslanchando, né? E eu gostava muito do conhecimento. Até que um dia Deus me deu um basta, né? Porque Deus me mostrou assim que daí eu estava buscando para... se o pastor me chamar, eu tenho uma palavra para me liberar, né? Não era para conhecer Deus, porque no começo não era para conhecer Deus. Era, se me chamarem, eu tenho uma palavra prontinha já, né? Para não passar vergonha, né? Todo mundo vai compartilhar e diz, Deus falou para mim, Deus me deu tal palavra. E eu, meu Deus, e agora vão me chamar. E isso eu tenho até hoje, né? Todo mundo tem que compartilhar, eu vou ter que ter alguma coisa também para falar. Exatamente. Então eu sempre, né? Aquela coisa assim, da própria natureza, tu não quer ser menos que os outros, tu quer ser igual aos outros, né? Se Deus dá para uns, eu também quero. E assim, eu creio assim que hoje eu vejo assim que é uma forma de Deus nos fisgar, né? Por algum propósito. Porque talvez se não fosse isso, não estava ali, né? Então, a palavra de Deus, isso me vem sempre assim de que eu leio bastante, como até hoje de manhã eu já compartilhei, né? Eu leio bastante, mas assim eu esqueço muito rápido. E então eu creio assim que Deus me leva a buscar mais e mais para mim ser trabalhada e Deus conquistar o meu coração. Porque a gente não sabia nada, né? E hoje não sabe nada mesmo ainda, né? Mas Deus tem misericórdia e Ele nos mantém, na verdade, na obra, pelo fato, assim, e Deus me desperta, assim, porque eu gosto tanto de ler quanto de ouvir. E aí a gente permanece buscando cada vez mais, e Deus vai segurando ali. Eu creio que por algum propósito. E com relação ao nosso irmão Fábio, né? Eu acredito que todo mundo conhece. Quais foram as mudanças que você viu nele à medida que ele também foi recebendo essa palavra? Porque ele acompanhava, né? Sempre acompanhou em todas as programações. E as mudanças que você viu, assim, que Deus já fez no coração dele? Irmã, hoje eu vejo que as mudanças são muito grandes. Eu quero começar, assim, mais ou menos no começo, que eu lembro que eu recebi, assim, uma orientação de uma irmã, no sentido, assim, e eu creio que isso talvez sirva para outras pessoas, de ler a Bíblia para ele. Começar lendo, porque ele tinha tipo uma apneia, né? Apneia, que a gente chama, que ele parecia assim que parava de respirar de noite, e aquilo dá um pânico na gente. Porque tu vai lá olhar, daí tu colocava o ouvido para ver se estava respirando. E aí eu recebi a orientação assim de começar a ler a Bíblia para ele. 15 minutos, né? Todos os dias, todas as noites. Então era isso que a gente começou a fazer. Depois deixava o rádio ligado com um CDzinho, tinha uns CDs de cura, né? Era cura melódica, se não me engano. E outros eram os Vinde a Mim, uns CDzinhos que tinha oração do apóstolo e palavra e louvor, assim, né? E a gente deixava aquilo de noite. E isso começou a trabalhar no Fábio e a trabalhar em nós. Porque antes de ir para a igreja, a gente dormia com um pé na cama e um pé no chão, pronto já para correr, para atender ele, né? Na necessidade ele gritava, ou você ouvia no chão quando ele caía, então tu tinha que correr. E a tua vida sempre foi aquele pânico, né? De ver onde que o Fábio tá, o que ele tá fazendo, dormindo, o que ele tá mexendo, onde que ele podia estar em perigo e vocês não iam ver. Conta um pouquinho para nós como é, assim, muitas pessoas não conhecem, né? De ter um filho especial que precisa de muitos cuidados e o desgaste que isso dá também, né? Mas que depois com Cristo mudou. Amém. Ele teve, como eu disse, né? Ele teve um período que começou a dar essas convulsões. Então, tinha períodos que ele não dormia de noite, porque ele dá uma convulsão muscular e aquilo acho que dá um pânico nele quando ele está deitado, daí ele levanta, ele caminha e ao mesmo tempo ele perde a força nas pernas e ele cai, então tu tem que estar caminhando atrás. E ele passava às vezes 2 noites caminhando, então tu não dormia e nem ele. No outro dia aquilo continuava e tu tinha que estar em pé, porque alguém tem que ajudar, né? E às vezes tu estava tão cansado que tu dormia. E eu lembro assim uma noite que o irmão mais novo, né? Entrou no quarto, acordou e foi no banheiro e ele viu que o Fábio estava no chão. O Fábio já estava entrando debaixo da cama e a gente não tinha percebido, né?
Então era sempre assim um estresse, tu não dormia, tu estava sempre atento a qualquer barulho que pudesse ter, que poderia ser ele, que ele não teve tempo de chamar. Às vezes ele chamava e às vezes não. Então depois que a gente começou todo esse processo de ler a palavra com ele, que ele começou a ir na igreja com a gente, que a gente começou a acessar os materiais, ler em voz alta, fazer orar ler, colocar CD, acho que no tempo era as fitas ainda, né? 15 anos atrás. E a gente recebia emprestado, ou emprestava, ou comprava. Então a gente começou a deixar aquilo rodar dentro de casa. E isso foi diminuindo essas confusões. E hoje é bem mais raro acontecer isso. Não que não aconteça ainda, mas já é bem mais tranquilo. Hoje a gente pode dizer que a gente deita já e dorme, né? E antes a gente não dormia, tu vivia como se diz, num estresse total. Então eu creio que nem Deus podia operar, porque não havia paz no nosso coração. E hoje não, a gente vê a mudança nele, assim, é visível, né? Agora bem maior, que ele acompanha agora, assim, eu consigo levar ele no encontro, e ele presta atenção, e ele se comporta melhor, na verdade, né? Porque muitas vezes nos encontros também era um estresse. Não talvez em função do Fábio, mas eu não queria que o Fábio atrapalhasse os irmãos, né? Então a gente sempre ficava estressado e estressava ele, na verdade. E hoje Deus já trabalhou dentro de nós, trabalhou nele e muito mais em nós, para nos dar essa paz e saber que Deus está no controle, né? Então houve assim, muita mudança. Tanto a gente enxerga quanto os irmãos enxergam, né? A diferença que há. E com certeza ele teve e tem muitos especialistas, médicos, que acompanharam ele todo esse processo desde pequeno, talvez algum tenha. E eles falaram alguma coisa, olhando no olhar assim da medicina. Isso foi um testemunho para eles também. Eles chegaram a perguntar assim: o que vocês estão fazendo com o Fábio, que ele está diferente, que ele mudou? Não, ele tem acompanhamento, sim, até hoje. Médicos, fisioterapia, fonoaudiologia. A única coisa que a gente tirou foi de psicólogo, né? Mas ele tem até hoje. Só que eles não admitem isso, né? Então eles não comentam muito, assim, mas a gente percebe, assim, que a medicação, eles vão tentando outra para acompanhar e é muito interessante. E outra coisa, como o Fábio é muito sensível aos ambientes onde ele vai. Então, muitas vezes no médico, quando a gente leva, ele tem umas reações que assustam o médico, né? Que não sabe o que fazer, nem a medicação. Tu vai, daí na volta as pessoas perguntam, e daí o que o médico disse? Não tem muita resposta, né? Então, mas ele tem todos esses técnicos que trabalham com ele e todo mundo vê essa diferença, né? De comportamento, tanto para ele, uma independência maior de viver. Mas ele é uma pessoa assim, independente da gente, né? Para tudo. Tu tem que estar sempre atento. Se ele vai comer, né? Tu tem que estar olhando para que ele não coma tudo de uma coisa só. Tanto, como é que eu vou te dizer? Não tem como explicar para as outras pessoas o que é acompanhar uma pessoa que tem necessidade especial, né? Não é, hoje não vejo assim que seja um peso, né? Hoje eu vejo o Fábio como uma bênção, mas é trabalhoso. Você não tem mais uma vida independente, você não tem mais vida tua. A gente vive em função dele, né? Tu acorda e tu vai dormir em função dele. Tipo, quero dar as primícias às 6 horas, ele levanta às 6 horas. Aí se foi as primícias, né? E enquanto ele não vai dormir, ele exige a presença da gente. Então, tu tem que esperar. Aí, quando ele vai dormir, você vai lá ler com ele. E depois você vai, né, fazer aquilo. A única coisa que ele acompanha a gente, assim, que ele é muito interessante agora, que ele senta na frente da TV Menorá. E daí, se eu tô conversando às vezes com ele chama atenção, ele diz: escuta o Sérgio, né? Então, ele nos acompanha nisso, né? E na igreja também. A gente percebe que ele compreende muito e ele gosta, né? Gosta dos louvores, gosta da palavra. A gente percebe que ele acompanha, que ele entende nos encontros, né? Dá para perceber, e que ele se envolve e ele entende que ali é um ambiente que ele tem paz, que ele está na igreja, ele se envolve com os irmãos, né? E ele gosta de ir na igreja. Para ele permaneceria lá, né? Moraria lá, eu creio. E quanto aos louvores, é realmente assim, quando ele
Porque eu creio assim que ele vê o mundo espiritual que eu não vejo, né? E ele sente a unção nos louvores que Deus trabalha nele. E aí daí ele fica naquele louvor, ele é diferente de nós. Como o apóstolo ministra, nós somos muito superficiais. A gente lê uma palavra, lê um livro e ele não, ele insiste naquele louvor assim por um longo tempo. Aí depois Deus fala com ele em outro louvor, né? E às vezes a gente comprava um CD e ele fica naquele CD, ele vai e volta, então ele raspa todos os CDs em função de que ele só quer aquele louvor, né? Então a nossa briga lá em casa é essa, eu quero ouvir uma ministração e lá vem um louvor que ele gosta e ele fica só naquele louvor e eu acabo não perdendo de ouvir a ministração porque ele me risca o CD, né? E na rádio TV Menorá, ele gosta muito dos programas, ele fica assistindo, como que para ele, como se fosse um testemunho dele, né? Falando hoje, ele assiste, ele acompanha, ele participa. Ele assiste, ele já conhece os irmãos, ele sabe as programações, Janela do Céu, eles amam, ele sabe que o pão de... Como é que é? De Bem com Pão, Marcelo, o Kleider, né? Como é que é? Quintal Vivo. E as aulas de violão, eu chamo de Néspola, né? E daí, então, ele senta na frente, ele mesmo pega o violão e se tu observar, ele toca no ritmo, e canta, né? Então, chega a hora de domingo, de sábado de meio-dia para assistir a aula de violão, ele tá pronto comigo, sabe? Para assistir. Ou na terça, quando tem a reprise. Então, isso chama a atenção que ele quer, sabe? Ele sabe as programações, assim, todas elas da TV Menorá. E ele pede para colocar as mensagens, tudo? Ele pede o ventinho, isso chama a atenção dele. Os programas infantis, acho que é sábado de manhã, né? Que é um programa assim que a gente assiste. Então ele já sabe quando ele vê a musiquinha. E tem uma música que eu acho assim muito interessante, que me chama a atenção, aquela vinheta do Não Fui Desobediente à Visão Celestial, que ele já sabe direitinho quando dá aquela musiquinha no início, ele já se achega e não deixa ninguém fazer barulho e nem tirar dali, porque ele quer assistir aquilo ali. Eu não sei o que aquilo ali fala com ele, né? Por isso que eu digo, acho que ele vê o mundo espiritual que a gente não vê. E você já teve assim algo que você percebeu que ele já sentiu, por exemplo, no momento de oração, nas reuniões da igreja, no momento de falar em línguas, algo que você viu que Deus tocou no coração dele, que claro, ele não vai ter o entendimento para saber explicar o que Deus fez no coração dele, mas que você viu que alguma coisa Deus mexeu, alguma experiência que ele teve nas reuniões, com as orações, com o falar do Senhor? Sim, irmã, muitas vezes. Ele profetiza, na verdade, ele dá o recado para os irmãos, ele olha para trás e diz uma palavra que a gente fica assim, parado, olhando, né? Ele olha para alguém e fala em Atos, ou fala Jeremias, ou fala Josué. Manda ler uma palavra. Manda ler aquela palavra para os irmãos. E insiste. E os irmãos às vezes não levam muito em conta, ele insiste naquela palavra, né? E muitas vezes ele ora em língua e ele faz a oração assim, tipo expulsando os demônios, né? Principalmente quando o apóstolo está orando e ele ora. E muitas vezes ele chora. Nos louvores ele chora. Se é aquele louvor que nem eu disse que ele gosta, ele chora. Ou ele ora em línguas, ou ele, sabe, faz aquela oração de guerra. Ele fica guerreando o tempo inteiro. Coisa que a gente não sabe, às vezes tu não considera. Mas ele faz muito isso. O Senhor toca muito ele, na verdade, né? Que ele na verdade, eu vejo ele assim, ó, como um canal aberto. Deus fala, ele fala, e se o inimigo fala, ele fala também, né? Então, mas vejo assim que ele presta atenção, né? Ele fica ali e Deus trabalha nele, Deus toca ele. Eu creio mais nos louvores até, né? E Deus fez uma grande obra, né, na vida dele, porque até eu lembro que você compartilhou que ele tinha uma perspectiva, segundo os médicos, de vida, né? E hoje ele está ali conosco e já passou isso há muito tempo, né? Sim, eles deram para nós quando a gente foi a Porto Alegre, eles deram uma perspectiva de vida, eu não me lembro mais, já passou tanto tempo, mas era 1 ano, 3 anos, né? E hoje está com 33, né? Então Deus fez uma grande obra e ninguém entende isso, né? E não, na verdade, na medicina nunca acharam nada. A gente já fez com ele tudo que é exames e tudo que mandavam fazer a gente fez. Mas nunca acharam nada, né?
Nem a gente. Não existe um diagnóstico segundo a medicina. Não, um diagnóstico preciso, assim, do que ele tem, nunca descobriram nada. Tanto que não davam medicamento nenhum. Hoje ele tem medicamentos para convulsão, para aliviar essa tensão nervosa, né? Que, na verdade, hoje a gente sabe o que é uma convulsão, né? Mas ele alivia, assim, tira aquela tensão porque ele não tem um alcance, assim, de tempo. Essa é uma grande dificuldade que ele tem. Eu não posso contar para ele, por exemplo, assim, ou enquanto passo fundo, por exemplo. Eu tenho que ir levando ele e dizer na hora da saída que a gente está indo. Porque ele não sabe o que é o amanhã. Ele não capta isso. Então, ele fica muito ansioso. É um cuidar, né? Uma liberação de amor constante que exige muito mais, né? Então, com certeza, Deus já colocou isso dentro de vocês, né? E agora, com o Senhor, se torna muito mais fácil, porque a gente sabe que Deus está trabalhando na vida de todos nós. E é muito interessante, assim, ver o fluir do amor, né? E também a gente vê o nosso irmão Fábio, assim, como ele gosta da palavra, gosta de ouvir, ele compartilha, né? E gosta de estar no ambiente do Senhor, porque aquilo ali traz, com certeza, né, muita paz para dentro dele, assim como traz para o nosso coração. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Acompanhe, irmãos. Janela do Céu.